tarde, meu nome é o Delson, eu atuo como educador em um programa chamado Programa Jovem Aprendiz e sou acadêmico do curso de Psicologia. A pergunta que me solicitaram uma resposta é as possíveis conexões entre diferentes profissões. Bom, a gente vive em um mundo, especificamente um mundo do trabalho, que é regido por um sistema capitalista, enfim, que divide as camadas sociais, bem como as camadas profissionais em diferentes níveis, né? A gente pode chamar assim. Sendo assim, desde as profissões com cargos mais estratégicos até profissões com cargos mais operacionais, todas elas estão interligadas, né? E se a gente for parar para pensar, nessas profissões de cargos mais operacionais ou dos chamados níveis mais baixos, a gente precisa pensar também que alguém, citando o exemplo do gari, ou do zelador, ou do cozinheiro de uma escola, ou de alguém que separa ou recoloca produtos em uma prateleira de supermercado. São profissões que são vistas socialmente como profissões de baixo nível, né? São estritamente operacionais, porém são atividades que precisam ser realizadas por alguém. Pensando assim, a gente continua naquela mesma lógica desse sistema capitalista que permeia todas as relações, inclusive as relações de troca na sociedade, e não existe, então, uma possibilidade de não inter-relação entre tais profissões, né? Seja o cara que trabalha com construção civil, construindo casas, ou o engenheiro que projeta a casa, ou o dono da construtora que financia a obra. Toda essa mão de obra está envolvida e interligada. Isso falando só de uma das áreas, né? Aí, se a gente for pensar em tudo que uma pessoa precisa para viver no nosso mundo atualmente, a gente entra em diversas áreas, né? Na área da moradia, da saúde, da educação, das mercadorias que ela precisa comprar para consumir e todas as outras. Eu vou terminar já e vou parar de falar aqui, mas antes disso eu queria citar uma pesquisa que foi realizada, e foi uma pesquisa e uma tese que foi desenvolvida aqui no Brasil, e que deixa de repente uma imagem ou uma boa mensagem, né, diferente a essa imagem dos estigmas que as profissões entendidas como profissões de níveis bem operacionais desempenham, de como são vistas socialmente. A gente tem um autor aqui no Brasil, se não me engano é um pesquisador da UFSC, que desenvolveu em sua tese uma teoria chamada teoria da invisibilidade social, né? Essa teoria foi bem comentada aí quando saiu nos últimos 5 anos, mais ou menos, e ela vai apontar justamente isso, né? Que papel você ocupa dentro de uma sociedade a partir da atividade laboral que você realiza. Acho que é isso. Na empresa onde eu trabalho, além de ser professora, eu faço de tudo. E lá eu faço, inclusive, atividades tipo vendedora, administradora, jornalista propriamente dita. De vez em quando eu tenho que ser designer, tenho que ser editora eletrônica e algumas coisas mais, né? Na verdade, para você ser um profissional, você tem que saber fazer várias coisas, mas uma delas você tem que saber fazer muito bem. Então, como jornalista, eu preciso saber fotografar, eu preciso saber conversar com as pessoas, eu tenho que ter uma noção do conteúdo que eu vou usar na minha reportagem. Por exemplo, se eu for fazer uma entrevista com um médico sobre saúde ocupacional, obviamente que eu terei que entender alguma coisa sobre saúde e terei também que entender alguma coisa, mesmo que genérica, sobre as ocupações das quais eu quero tratar. Por exemplo, no Jornal da Educação eu vou fazer uma reportagem sobre saúde do professor. Onde estão os principais focos, as principais dificuldades? Nós, professores, temos 2 grandes problemas e já estão elencados pela saúde. Por exemplo, nós temos problemas
Nós temos problema de voz. A nossa profissão está interligada com a profissão de fonoaudiólogo. A nossa profissão está integrada com a profissão dos ortopedistas, dos biólogos. Nós temos que entender como funciona, por exemplo, a musculatura aqui do ombro, para poder escrever no quadro de modo que o nosso ombro não vai ficar estourado. Então, a interligação entre essas profissões, ela é direta. E para isso, eu vou ter que conversar com profissionais da área de saúde. Um professor de educação física, um fisioterapeuta, eles vão poder me ajudar a fazer o meu trabalho, um fonoaudiólogo também, de modo que eu não prejudique o meu organismo e possa continuar dando aula para vocês, usando o quadro, tendo voz para atuar ao longo da minha vida. A interligação, gente, ela acontece em todas essas profissões. E existem coisas que são fundamentais, como, por exemplo, trabalhar em equipe, né? A interligação vai acontecer exatamente nesse momento. Vocês colocaram ali sobre o mecânico e a costureira. A costureira, quando ela vai selecionar um pano para fazer a roupa do mecânico, que vai estar o tempo todo entrando, vamos falar de mecânico de automóvel, entrando debaixo do carro, mexendo com eletricidade, com graxa. É fundamental que ela conheça a profissão, o trabalho, o dia a dia do mecânico, para não usar um tecido que vá sujar de modo tal que não vai dar nem para ele limpar. Então ele vai gastar mais com roupa. Eu não quero que o mecânico entre no meu carro todo sujo. Então, ele não vai poder usar uma roupa por dia, ou ele terá que usar uma roupa por dia, mas essa roupa tem que ser de fácil limpeza, tem que secar rápido e tem que limpar efetivamente. Então, assim, qualquer profissão, a gente depende uma da outra. Para uma reportagem, eu fui lá, eu fiz a reportagem sobre médico. O Jornal da Educação, que é o jornal onde eu trabalho, é direcionado aos professores. Para que o professor entenda do que eu estou falando, eu tive que, ao falar com o médico, entender um pouco da saúde da minha profissão. Eu vou colocar no jornal, eu tenho que ter um editor eletrônico, que normalmente é aprendido isso no design, para colocar essa matéria de forma tal, ilustrar de forma tal, numa folha que fica atraente para o meu colega, professor outro, ler a matéria e conseguir entender qual é a parte do braço que fica lesada e qual é o exercício que o outro professor de educação física ou um fisioterapeuta me passou. Eu terei que saber descrever e ele também terá que fazer isso. Porque ele que vai calcular o material que eu tenho dentro do espaço disponível lá no jornal para ele fazer o jornal. Né? E aquela pessoa que vai imprimir o jornal lá na gráfica, que já é um outro profissional, também tem que saber como colocar na máquina de modo tal que fique inteligível, porque se ficar tudo fora de foco, ninguém vai entender nada. Então, não existe profissão que não seja interligada. Essa é a verdade. Todas as profissões são interligadas. Nós vivemos em sociedade, não somos uma ilha, e um depende do outro sempre. Eu preciso fazer bem o meu trabalho, naquilo que eu sei fazer melhor, eu preciso trabalhar naquilo que eu sei fazer melhor, para que você possa trabalhar naquilo que você sabe fazer melhor. E aí o nosso trabalho vai complementar, o seu complementa o meu complementa o seu, e a sociedade vai ter bons profissionais. Estamos aqui com o professor Tibério, formado em administração, e está cursando MBA em Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. E o assunto que nós estamos trabalhando é um assunto muito globalizado. E assim, está bem presente nos dias de hoje, e é sobre profissões interligadas. Professor, o que você tem a dizer sobre isso? Profissão interligada hoje, devido à globalização, devido a todos os meios de comunicação que tem, todas as funções elas acabam sendo dependentes uma da outra, tendo uma interdependência.
acaba, de certa forma, tornando uma profissão da outra interligada. Como hoje também acontece nas questões dos mercados, né? Os mercados, por exemplo, você tem o setor da construção civil, é um setor que hoje, devido à economia do Brasil, ele acaba ele está interligado, competitivo com o setor de automóveis. Sim. Entende? Entendo. Por quê? Porque, por exemplo, devido ao crescimento da economia, ao mercado estar aquecido, as pessoas, ao invés de construírem, acabam optando por um financiamento de carro, então isso acaba comprometendo a renda. Então acaba tendo esse tipo de competição entre o mercado que hoje é interligado. Hoje em dia a gente chegamos no nosso local de trabalho e não demos conta de que várias pessoas trabalharam para que esteja tudo no nosso local. O professor concorda com essa afirmação que nós queremos tudo pronto? Nós não paramos para pensar qual foi todo o processo para que tudo aquilo estivesse daquela forma, para que nós só chegássemos e fizéssemos o nosso serviço. Não, sem dúvida. Um exemplo mais simples que isso é a própria, vamos supor, os produtos industrializados, né? A lasanha, toda uma cadeia que segue para estar lá pronto, e a gente acaba só chegando e pegando o produto pronto. Então, na nossa função no dia a dia, acaba também tendo esse reflexo, né? A gente muitas vezes não tem conhecimento, não tem a visão de um todo para que toda aquela situação esteja daquela forma. Né? Verdade. É a sua opinião, professor, o que você acha? Assim? Sobre as produções interligadas? Isso. Eu acho que isso é uma tendência do mercado, a cada dia mais vai ter essa situação de produções interligadas no sentido da economia. Isso é uma coisa que já, uma tendência que se iniciou agora, de 2005, creio, para cá, mas isso é uma tendência que isso agora veio e vai perpetuar por muito tempo, devido à globalização, à informação. Um exemplo, hoje uma situação que acaba ocasionando uma peça de um carro que nós precisamos aqui no Brasil, a montadora é alemã, exemplo da Volkswagen, e a peça ela é produzida nos Estados Unidos, por exemplo. Então acaba toda essa cadeia tendo uma interdependência uma da outra, né?